Antes de continuar, já se inscreva no canal. Aqui eu analiso conteúdos científicos e educacionais com explicação simples, direta e aplicada. Neste vídeo, vamos analisar uma pergunta que muitos corredores fazem. Tênis com placa de carbono realmente melhoram a corrida? O artigo que vamos discutir é uma revisão sistemática com meta-análise publicada em 2026. Os autores investigaram se tênis com placa de carbono reduzem a demanda metabólica durante a corrida. Ao todo, 14 estudos foram incluídos na revisão, com dados de 271 corredores. 13 estudos entraram nas meta-análises. O resultado principal foi uma redução média de aproximadamente 2% a 3% na demanda metabólica. Isso é relevante, porque em corrida de endurance, uma pequena economia de energia pode fazer diferença no desempenho. Mas o ponto mais importante é este. O ganho existe, mas a placa de carbono não trabalha sozinha. A AFT significa Advanced Footwear Technology, ou Tecnologia Avançada de Calçados. Na prática, são os chamados super tênis. Eles geralmente combinam 3 elementos principais. Primeiro, uma espuma mais leve, mais resiliente e com maior retorno de energia. Segundo, uma placa de carbono, que aumenta a rigidez longitudinal do calçado. Terceiro, uma geometria rocker, que favorece a rolagem do pé durante a passada. Esses elementos interagem entre si. A placa de carbono pode alterar a mecânica do pé, reduzir perdas no antepé e ajudar na transferência de energia. Mas sem uma espuma adequada e sem uma geometria bem desenhada, o efeito pode ser diferente. Por isso, o super tênis é um sistema, não uma peça isolada. A pergunta central da meta-análise foi: a placa de carbono reduz a demanda metabólica da corrida? Para responder isso, os pesquisadores compararam tênis com placa de carbono com tênis sem placa de carbono. Os desfechos analisados foram 4. Running Economy, que representa a economia de corrida. Custo metabólico, medido em watts por quilograma. Consumo de oxigênio, ou VO2. E custo energético de transporte, conhecido como ECOT. Essas medidas ajudam a entender quanto o corpo precisa gastar para manter determinado ritmo. Em termos simples, se o corredor consegue correr na mesma velocidade gastando menos energia, ele está mais econômico. A ciência tentou medir exatamente isso: o custo energético da corrida. Os autores buscaram estudos em 4 bases: Medline via PubMed, Scopus, Lilacs e Embase. A busca encontrou 5.822 registros. Depois da remoção de duplicatas, triagem por título e resumo, e avaliação dos textos completos, 14 estudos foram incluídos na revisão. Desses, 13 forneceram dados suficientes para entrar nas meta-análises. Todos os estudos incluídos tinham desenho crossover. Isso significa que os mesmos participantes testavam as 2 condições, com placa e sem placa. Esse desenho é interessante porque reduz a diferença entre indivíduos. A maioria dos estudos avaliou corredores em esteira, em ambiente laboratorial. Então, os resultados são fortes para entender a demanda metabólica em condições controladas, mas ainda precisam ser interpretados com cuidado quando pensamos em prova real. O resultado geral foi favorável aos tênis com placa de carbono. Em média, houve redução aproximada de 2,75% na demanda metabólica. Quando os autores analisaram os desfechos separadamente, encontraram reduções muito parecidas. Running Economy reduziu cerca de 2,88%. Custo metabólico reduziu cerca de 2,64%. VO2 reduziu cerca de 2,84%. E ECOT reduziu cerca de 2,62%. Esses valores parecem pequenos, mas na corrida pequenas diferenças podem ser importantes. Em uma prova longa, gastar menos energia para sustentar o mesmo ritmo pode ajudar o corredor a manter velocidade, atrasar a fadiga ou chegar mais forte na parte final. A frase central aqui é: pequena economia pode virar grande diferença na corrida. A Running Economy foi um dos principais desfechos avaliados. Ela indica quanto oxigênio o corredor usa para percorrer uma determinada distância. Na meta-análise, os tênis com placa reduziram a Running Economy em 5,34 metrolitros por quilograma por quilômetro. Esse resultado foi estatisticamente significativo. A certeza da evidência foi considerada moderada. Em linguagem prática, isso significa que o corredor precisou de menos oxigênio para sustentar o ritmo. Ele correu de forma mais econômica, mas é importante lembrar que esse valor representa uma média. Alguns corredores podem responder melhor, outros podem responder pouco, e alguns podem não se adaptar bem ao modelo de tênis. Mesmo assim, como resultado geral, a evidência aponta melhora real na economia de corrida. Além da Running Economy, o estudo também encontrou redução no consumo de oxigênio e no custo metabólico.
O VO2 reduziu em média 1,23 ml por quilograma por minuto. O custo metabólico reduziu em média 0,38 watts por quilograma. Esses dois resultados reforçam a mesma direção. Com o tênis de placa, o corpo gastou menos para realizar a mesma tarefa. Isso fortalece a interpretação de que existe uma economia metabólica. O benefício aparece em diferentes formas de medir esforço, mas novamente precisamos ter cuidado. VO2, custo metabólico e earning economy são medidas laboratoriais. Elas ajudam muito a entender o mecanismo, mas não garantem automaticamente melhora de tempo em prova. A melhora real em corrida depende também de ritmo, terreno, experiência, conforto, adaptação e estratégia de prova. Este talvez seja o slide mais importante do vídeo. A meta-análise mostra que os tênis com placa reduzem a demanda metabólica, mas isso não significa que toda a melhora vem apenas da placa de carbono. Muitos estudos compararam tênis com placa, espuma avançada, geometria rocker e menor massa, contra tênis sem esse conjunto tecnológico. Então, o efeito observado representa mais o pacote moderno dos super tênis do que a placa isolada. A placa ajuda, mas não explica tudo. A espuma responsiva contribui para o retorno de energia. A geometria rocker facilita a transição da passada. O peso do tênis influencia o custo energético. A curvatura e o posicionamento da placa também podem modificar a resposta. A performance vem da interação entre design e corredor. O mesmo tênis não entrega o mesmo ganho para todo mundo. A resposta pode variar conforme massa corporal, velocidade, biomecânica, tipo de pisada, nível de treino e experiência com esse tipo de calçado. Um corredor mais leve pode interagir com a placa de forma diferente de um corredor mais pesado. Um corredor mais rápido pode se beneficiar mais de determinada rigidez do que um corredor mais lento. A forma de contato com o solo também pode mudar a resposta. Além disso, a adaptação importa. Alguns corredores precisam de tempo para se acostumar com a geometria, a altura da entressola e a sensação de rigidez. Por isso, não faz sentido comprar um tênis de placa e usar pela primeira vez no dia da prova. O ideal é testar antes, observar conforto, resposta mecânica e sensação de esforço. A mensagem prática é equilibrada. Tênis com placa de carbono podem ajudar. A meta-análise mostra uma redução média de 2% a 3% na demanda metabólica. Isso pode ser relevante, principalmente em provas longas e ritmos sustentados. Mas o tênis não é garantia de performance. Ele é uma ferramenta. O corredor precisa testar antes da prova, adaptar-se ao calçado, avaliar conforto, considerar o ritmo e não ignorar o treino. Também precisa lembrar que o benefício pode variar entre pessoas. Para alguns, o ganho será maior, para outros, menor. E em alguns casos, o desconforto ou a falta de adaptação pode reduzir o benefício. A melhor aplicação é usar o tênis com inteligência, no momento certo, para o objetivo certo e com adaptação prévia. O tênis pode ajudar, mas quem corre é o atleta. Se este vídeo te ajudou, deixe o like, inscreva-se no canal e acompanhe os próximos vídeos. E me diga nos comentários, você acha que tênis com placa de carbono são uma evolução justa da tecnologia ou já mudam demais a comparação entre corredores?